Amados, da paz do Senhor, vamos aqui resolver a questão 3 do nosso quebra-cabeça da lição de número 6 do terceiro trimestre de 2017. Romanos capítulo 5, verso 19. Se todos são feitos justos por Cristo, por que não são todos salvos? Problema. Os eruditos concordam que, pelo contraste feito por Paulo entre um só e muitos, nesse versículo, estes muitos devem significar todos, porque diz também que muitos se tornaram pecadores pelo pecado de um só, de Adão, e Paulo já tinha concluído que todos pecaram em Adão, uns poucos versículos antes. Romanos capítulo 5, verso 12. Mas já que todos se tornaram pecadores, significa que todos de fato pecaram. Então, porque nesse mesmo versículo todos se tornarão justos, não significa que todos serão salvos. Muito bem. Alguns irmãos também responderam essa pergunta. E eu vou pegar as palavras desses irmãos, que assim a gente consegue fazer a participação deles. Embora eu não vou citar nomes, porque para não sustentar aqui nenhuma parcialidade com eles, né? Mas muito bem. Alguns responderam assim. Há duas respostas que sintetizam essa questão: o universalismo e o particularismo. Isto é, aqueles que alegam que esse versículo é uma prova de que todas as pessoas acabarão sendo salvas e aqueles que creem que apenas alguns serão salvos. Como a Bíblia claramente rejeita o universalismo, vamos ater-nos aqui a duas colocações feitas pelos particularistas. A posição potencial. Alguns eruditos acreditam que Paulo está se referindo simplesmente a que muitos se tornarão justos pela morte de Cristo, num sentido potencial. Isso significa que, pela cruz, todas as pessoas se tornam passíveis da salvação, mas que nem todas se salvarão. Os que defendem essa posição apontam para o fato de que o paralelo não é perfeito, como nos tornamos pecadores em Adão, sem nossa livre escolha pessoal. Não obstante, não podemos nos tornar justos em Cristo se não aceitarmos, por nossa livre escolha, esse dom de Deus. Capítulo 5, versos 16 e 17. A posição judicial. De acordo com essa posição, todos os homens se tornaram pecadores, no mesmo sentido de que se tornarão justos, ou seja, judicialmente. Isto é, tanto Cristo como Adão foram nossos representantes legais. E como em Adão toda a humanidade que dele proveio tornou-se oficialmente pecadora perante Deus, não obstante, em Cristo todos se tornam oficialmente justos, embora não pessoalmente, numa condição de fato. Assim como toda pessoa que atinge uma idade responsável para ela mesma pecar e se tornar culpada, cada um precisa aceitar individualmente a Cristo para ser pessoalmente salvo. Cristo removeu a culpa oficial e judicial que estava imposta à humanidade por causa do pecado de Adão. Isso não significa que todos estão, de fato, salvos, mas somente que não mais se acham legalmente condenados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.